bastante para podermos instalar aqui e, assim, definitivamente, a gente poder ter a tranquilidade de poder estar dentro da igreja sem aquela agonia de querer sair por causa do calor, certo? Então, é muito importante. Fizemos a proteção aqui em cima, na qual sofremos bastante no inverno, no inverno, com a chuva, né? Quem é da nossa igreja e quem já veio aqui sabe que a gente passou por dificuldade. Teve uma vez que eu vim aqui, quando eu cheguei, aqui tem um aquário aqui dentro, quase um litro de água dentro, eu fiquei quase infartava. E aí, assim, conseguimos uma doação e hoje nós resolvemos. Mas no verão, a gente sofre com ar-condicionado, né? Então, com a climatização, porque aqui é solagem em cima, não tem telha, então leva o sol durante o dia e a gente tem a consequência do calor. Então, é muito importante a gente poder resolver isso aí. Então, peço a todos. Fizemos aí com Lúcia, com a outra Lúcia, com a Adriana, com muitas pessoas que fizeram o quê? Entrar em contato com alguém e pediram R$10. R$10. Até teve alguém que disse, mas pastor, mas tem que não dá. Eu digo, rapaz, se você tem um amigo que não dá R$10, você não tem amigo não. Você tem que contribuir. E Lúcia 1, Lúcia 2, outras pessoas fizeram aí, contribuíram bastante. Nós estamos com brechó, conseguimos algumas roupas. Essa semana eu queria ver com as irmãs, a gente poder fazer a coleta. Nós vamos vender de 2, 5 e R$10 para podermos saldar esse valor também. Vai ser diretamente para pagar o ar-condicionado. E aí, amados, quero lançar hoje, a gente vinha desenvolvendo, e aí está tudo certo. Dia 16, daqui a 3 semanas, dia 16, às 16 horas, na principal de Nova Mangabeira, nós, como projeto social Semearte, né, e a igreja, ela vai estar promovendo, pela primeira vez, aqui em Nova Mangabeira, o primeiro desfile cívico de Nova Mangabeira. Amém? Amém. É um desafio. Eu vinha tentando ver a possibilidade, conseguimos aí a presença da Banda Marcial, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e do SEDEC, que é Secretaria de Educação. Então, vai estar aqui desfilando. A gente vai sair aqui eles vão sair aqui, a concentração vai ser no campo de futebol, ali em frente, né, onde ia ser uma creche. Nós vamos sair na principal e vamos chegar até o União e entrarmos à direita, que é a dispersão. Vamos promover ali tem um palco, um palanque e tudo. Então, assim, foi uma coisa que eu já vinha há muito tempo. E eu convidei um colégio, é um colégio que fica em frente aqui, eu acho que é Actos. Actos não, é o outro. É o que fica em frente ao Afetivo. A diretora, a professora Ana, disse, pastor, isso aqui eu sempre sonhei, e eles vão estar desfilando, né? A gente vai estar tentando trazer outros grupos para juntos podermos fazer. Então, eu queria contar com sua presença. A concentração vai ser às 15 horas, as bandas, tudo, e nós vamos começar a fazer o desfile às 16 horas. Estou junto com o professor Reubin, que é o cunhado de Aninha. Ele foi maestro da banda marcial do SENEC por quase 20 anos, né? Ele fundou, e não é isso, Aninha? Quase 20 anos. Ele fundou, infelizmente o SENEC está, assim, praticamente falindo. Aninha foi de lá, e assim, muitas pessoas que foram de lá saíram, mas hoje o professor Reubin é diretor de um colégio no Mangabeira, mas ele está nos ajudando nessa construção de promovermos em Nova Mangabeira. Amém? Amém. E aí ore, porque eu estou orando também para final do ano a gente poder promover aí mais uma vez o culto do Alto de Natal em Nova Mangabeira. Amém? Amém. Não é fácil, mas e aí eu peço a vocês também a oração nele para o projeto social. Estamos a todo vapor, estamos precisando. Aí criamos agora, poucas pessoas sabem, aqui na rua, indo para a casa da irmã Josefa, né? Na casa onde era a casa de Marielson, nós alugamos ali a casa de Marielson e fizemos uma casa de apoio, tanto para podermos atender o projeto social, como também a igreja. Então, hoje eu tenho um gabinete que a gente pode conversar. Ah, pastor, eu queria conversar com o senhor, queria me aconselhar. A gente vai lá, em vez de vir para a igreja, nós temos o local. Amém? Amém. Então, nós estamos crescendo e vamos crescer
todo vapor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Velho Testamento, profetas antigos, né? Pequenos, aliás. Já no finalzinho. Você que achou o texto, Jonas, capítulo 1, versículo 1. Eu não vou ler, eu vou ler só apenas um texto, mas nós vamos trabalhar durante todo a pregação sobre dentro do livro de Jonas. Então, deixa aberto. Você que achou, se ponha de pé, em reverência à palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 1 de Jonas, diz assim: E veio a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra. Fala conosco nessa noite de domingo, para que possamos sair daqui diferente, como entramos e nos encontramos. Tudo isso para a glória de Deus. E você diz? Amém. Pode sentar, amados. Amados, o livro de Jonas é um livro muito conhecido, né? O homem que foi engolido pelo peixe. Mas ela nos traz uma verdade bíblica para a nossa vida. E a pregação dessa noite, eu quero falar, o título da minha pregação é No Centro da Vontade de Deus. Qual o nome? No Centro da Vontade de Deus. Então, muitas vezes, amado, a gente questiona qual é o centro da vontade de Deus e onde é o centro da vontade de Deus na minha vida. E aí, às vezes, a gente se perde, a gente se confunde aonde é a vontade de Deus. Eu quero dizer, a vontade de Deus é onde você está. E para isso, Deus quer te usar. Se onde você está, Deus não está te usando, Solange, então não é a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos a Deus um emprego e saímos da igreja. Ou seja, a gente não quer estar no centro da vontade de Deus, a gente quer que Deus esteja no centro da nossa vontade. Às vezes você está em algum lugar e alguém te chama, ou te clama para você falar, e você não se põe. Eu sempre digo que o seu emprego é o lugar na qual Deus te colocou para você estar no centro da vontade dEle, pregando a palavra dEle. Deus não te colocou no teu emprego para você, porque eu preciso honrar com os pagamentos, né? O meu filho precisa honrar com os pagamentos, e eu vou colocar ele lá para saldar as suas dívidas. Não. Deus, na verdade, coloca você lá, primeiramente, para você ser usado. Os bônus você vai receber o seu salário e vai honrar com seus compromissos. Muitas vezes nós vemos aqui a testemunho por exemplo, de Solange. Ela trabalha ali cuidando de uma criança, e aí ela fala sobre o cuidado com a criança, o ambiente do trabalho, os pais, né? Então, muitas vezes a gente entende que você é colocado naquele lugar para você proclamar a palavra de Deus. E com Jonas não foi diferente. Deus chama Jonas para ele pregar a palavra de Deus a um povo que era inimigo dele, que ele não queria. Ele não queria pregar. Mas quando Deus nos chama, amado, a gente tem que ter o compromisso de entender duas coisas. Primeiro, que quando Deus nos chama para pregarmos o Evangelho, nós, na verdade, estamos fazendo parte de um projeto de Deus para uma pessoa, ou para uma família, ou para uma nação, para um povo, para eternizá-lo com Ele. E eu me faço parte desse projeto. Mas eu não quero.
Deus tinha um propósito com Jonas e levou Jonas a entender no qual precisava ir pregar o evangelho para os inimigos. Na verdade, Deus, depois você vai entender que Deus destruiu, mas Deus levou a sua palavra e disse assim: se arrependam. E pessoas se arrependeram. Deixa eu dizer uma coisa a você. O ato de pregar o evangelho não implica dizer que eu vou converter alguém. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça, quem é? O Espírito Santo de Deus. Não sou eu. E muitas vezes eu quero fazer o papel do Espírito Santo. E quero que o Espírito Santo faça o meu papel. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que levar boas novas. Você vê que Jonas desobedeceu ao Senhor. Quando ele até tentou ir, mas ele pegou a via diferente e oposta. E por isso, e estando nisso, ele sofreu as consequências. E aí eu quero falar quando alguém não está no centro da vontade de Deus. Quando alguém não está no centro da vontade de Deus, muitas coisas acontecem. E a primeira dela é achar que fugir da presença de Deus vai dar certo. Em Jonas, do 1 ao 3, fala exatamente isso. O versículo 3, ele está dizendo: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e desceu a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro do barco, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Fugir da face do Senhor. Jonas, ele tentou fugir, e sabe o que aconteceu? Não deu certo. Jonas tentou se esconder, foi pior ainda. Deixa eu perguntar, você acha que você consegue fugir ou se esconder da presença de Deus? Não. Sabe por quê? Porque Deus está em todo lugar. Onde você estiver, Deus está ali. Sabe uma coisa que a gente acabou de orar pelas famílias? Às vezes a pessoa diz: ah, pastor, mas meu filho está em tal lugar, meu marido está bebendo, não tem aonde. Mas quando nós proclamamos e nós invocamos o nome de Deus para dizer: cuida, Senhor, o que é que Ele faz? Ele cuida. Amém? Amém. Você orou por isso? Deus está cuidando. Aonde quer que Ele esteja nesse momento, Deus está cuidando do seu filho, da sua família, do seu cônjuge. Deus está cuidando. Diga: Deus está cuidando. Deus está cuidando. Amém. Deus está cuidando. E quando Ele se responsabiliza, Ele cumpre. Algumas pessoas acham que pelo fato de não entrarem na igreja, não estarem na igreja, não estarem no rol de membros, não estarem ligados a um determinado ministério ou alguma atividade na igreja, eles pensam ou acreditam que pode até pecar, porque Deus não irá pegar no seu pé. Às vezes pessoas querem não estar, e aí existe um grupo hoje, né, nessa atualidade, que se chama os desigrejados. São pessoas que não querem estar na igreja, não querem estar em quatro paredes, não querem ter um pastor. Eles só querem ficar apenas no virtual. Pega uma pregação hoje, pega uma pregação amanhã, e que traga ao seu ego o seu bem-estar. E esse é o maior problema. Porque acha que não estar na igreja, Deus não vai cobrar nada. Deus quer que você, no momento que encontra o Senhor, que tem uma experiência com Deus, Ele quer que você pregue o Evangelho onde quer que você esteja. Para pregar o Evangelho, você não precisa ser músico da igreja. Para pregar o Evangelho, você não precisa ser diácono da igreja. Para você pregar o Evangelho, você não precisa fazer parte do rol de membros de uma igreja. Para você pregar o Evangelho, é preciso que você tenha o quê?
nascido de novo. Quem são os nascidos dessa noite? Amém. Deus quer usar você. Sabe, quando eu era novo na fé, lá em 94, eu vi os testemunhos que aconteciam, né? As pessoas iam para falar, fui drogado, não sei o quê, e eu me recuperei, eu era isso, eu era aquilo, não sei o quê. E eu dizia, rapaz, eu não tenho essas coisas não tenho testemunho nenhum. Apenas tocava na noite, de repente eu aceitei Jesus Cristo, não tenho testemunho. Mas eu entendi depois que o meu testemunho e que a minha salvação não depende de eu passar pelo o vale da morte. O que importa é que eu preciso nascer de novo para herdar a morada eterna com o Senhor. E para isso, e por isso, Ele nos trouxe a entender de que eu e você precisamos pregar o Evangelho. Veja que Adão, da mesma forma de Jonas, porque Jonas, ele desobedeceu ao Senhor. Na hora que ele começa a compra o bilhete, entra no barco e se esconde. Vou ficar aqui no quietinho, quando chega lá eu saio. Achando que Deus tinha esquecido, ou não estava com os olhos sobre ele. E aí você sabe toda a narrativa do que acontece. Porque os olhos do Senhor estão ali vendo. Os olhos do Senhor, Ele não está fechado para você. Onde quer que você esteja, aleluia, Deus está cuidando de você. Deus está olhando para você. Por isso é necessário que eu e você possamos entender que como Adão e Jonas se escondeu de Deus, a gente nunca se esconde. E a voz do Senhor ecoou para Adão: onde tu estás? Por que se esconde? É natural, e eu não vou perguntar e quero que você responda, mas no seu coração você pode responder. Quando nós pecamos, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente foge da presença de Deus. Porque o pecado nos constrange ficar diante de Deus. Porque o pecado não suporta a presença de Deus, Lúcia. Eu não consigo ficar. Quando eu desobedeço, eu peco. E quando eu peco, eu fujo da presença de Deus. Se você acha que fugir da presença de Deus vai lhe trazer o conforto, o esquecimento de Deus, eu quero dizer uma coisa a você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Amém. Porque Deus cuida de você. Quando alguém não está no centro da vontade de Deus, ele brinca de se esconder de Deus. Mas ninguém se esconde dos olhos do Senhor. E é por isso que quando nós estamos afastados de Deus, mesmo distante de tudo, escondido de todos, quando clamamos o nome do Senhor, Deus ouve a nossa oração. Sabe o que é isso? É Deus cuidando de você. Da mesma forma e preocupação que Deus tinha contra aquela cidade de Nínive, Deus também tinha uma preocupação com Jonas. Ele queria trabalhar no coração de Jonas. Muitas vezes a gente não quer falar para aquelas pessoas que nos machucam. Muitas vezes, irmã, Deus manda orar pelos nossos inimigos, pelos aqueles que nos perseguem. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, primeiro, um ato de obediência. Segundo, porque Deus tira de nós, dentro do nosso coração, o sentimento de ira, de ódio, e desconstrói toda a ação do diabo sobre as nossas vidas. Por isso, eu e você precisamos entender que quando Deus chama e nos envia, Ele tem um projeto de vida na nossa vida. Não fuja da presença de Deus, mas venha e invoque o seu santo nome. Porque só no centro da vontade de Deus
é que nós podemos entender que nós não fugimos, mas estamos diante dele. Segunda coisa, Jonas começa a viver uma decadência espiritual. Do 3 ao 7, nós vamos ver que Jonas afundou. O versículo 3 diz: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. O 7 diz: e dizia cada um aos seus companheiros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Versículo 7. Você conhece a história? Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando fugimos do centro da vontade de Deus, e quando fugimos do propósito de Deus nas nossas vidas, sabe o que acontece, amados? É impressionante. Quem está com a gente no mesmo barco sofre a mesma coisa. A tempestade veio para quem? Para todos que estavam onde? No mesmo barco. Muitas vezes, quando nós desviamos o olhar de Deus e fugimos da presença de Deus, sabe quem sofre? A nossa família. E você fica se escondendo. E você fica entrando no poço. E com você vai toda a sua família. Vai todos aqueles que te amam. E é por isso, por essa razão, que precisamos entender que se nós não acordarmos, nós vamos ter uma decadência espiritual. E sabe qual a primeira coisa que acontece? Fugir da presença de Deus. A gente começa, e fugir da presença de Deus, Maurícia, não é, eu vou deixar de ir para a igreja. Você pode até vir para a igreja, mas você não consegue mais ter conexão com Deus. A pregação se torna enfadonha, longa. O culto se torna prolongado. Eu quero ir para casa. Eu quero sair para lanchar. Eu quero voltar logo para casa. O louvor não lhe toca mais. É porque você está fugindo da presença de Deus. A sua decadência espiritual, a palavra de Deus diz que o diabo ele coloca uma escama nos nossos olhos, ao ponto de não conseguirmos mais enxergar. E Paulo nos alerta dizendo que, por nós pecarmos constantemente, o nosso coração, ele se torna insensível ao olhar do Senhor. Isso é perigoso, amado. Porque agora a gente não é mais uma pessoa espiritual. A gente agora, infelizmente, é uma pessoa religiosa. Eu vou para a igreja, né, como diz uma frase da música de José Augusto, não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta. É apenas uma continuidade da sua vida. E, infelizmente, Jonas começa a cair numa decadência, e nós vemos que ele vai para o barco. Primeiro ele se afasta do caminho do Senhor, do que Deus tinha para ele, compra uma passagem, entra no barco, se esconde no barco, e depois é lançado no oceano. Porque as pessoas tendo temor, buscando os seus guias, os seus espíritos, seus senhores com S minúsculo. Aí Deus identifica: tem alguém aqui em pecado. Tem alguém aqui se afastando da presença de Deus. E Jonas é escolhido na sorte. E Deus diz: eu vou identificá-lo. E é lançado ao mar, engolido por um peixe. É interessante que quando a gente vai, não sei se você já teve a curiosidade, e hoje é tão fácil, né? Você vai depois no Google, bota assim, pessoas engolidas por peixes. E às vezes a gente pensa, isso aqui é uma utopia, ou é algo que isso aqui não existe, não. Mas depois, não agora, né? Você está ouvindo aqui, mas depois que chegar em casa, você bota lá.
no Google. Se eu não me engano, em 1854, o homem foi engolido por um peixe. Estava no estômago daquele peixe e ele ainda estava vivo. Foi retirado vivo depois de ser pescado. Só que a pele dele ficou toda, por causa do suco gástrico, ele perdeu uma parte do corpo e ficou sem a pele ficou bem fina. Isso prova que a Bíblia está certa. E que isso aconteceu. Vai chegar um momento na sua vida que você vai fugir, e a sua decadência espiritual, sabe, Sandra, Adriana, Lourdes, dentro de um peixe, para Deus deixar você isolado e dizer assim: agora eu vou conversar com você, é eu e você aqui. É preciso que eu e você entendamos que quando nós fugimos de Deus, amado, da presença de Deus, a gente, por si só, vai se destruindo. Por isso que é necessário vir para a igreja. Por isso que é necessário se alimentar, não apenas por uma plataforma. A gente precisa estar aqui. Amém? Amém. O mundo está esfriando. Você não percebeu isso? Os corações estão ficando insensíveis. E o pior é que quando... Louvado seja o Senhor, amado, olhe para a sua família. Sua família é uma bênção. Agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo pouco que você tem. Porque muitos não têm nada. Agradeça pela sua família. Porque existem muitas famílias destruídas, amado. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Quando nós caímos na decadência espiritual, vai chegar um ponto na nossa vida que nós vamos ter que decidir entre voltar ou se afundar mais ainda, até ser engolido por um peixe, o peixe da vida, o peixe da circunstância. E Jonas estava igual a um cego, que não sabia para onde ir. O pior cego é aquele que não tem a oportunidade de voltar a enxergar. Muitos têm a oportunidade para descobrir um mundo novo nas suas mãos, mas insiste em continuar cego para elas. Olhe para a sua família. Olhe para a sua vida. Veja o quanto Deus tem feito na tua vida. Agradeça pelo pouco que você tem. Porque muitos não têm nem um pouco que você tem. Sabe? Muitas vezes a gente esquece do amor de Deus sobre a nossa vida. E esfriamos espiritualmente. Quando a gente esfria espiritualmente, a gente para de orar com Deus. Quando Adão pecou, ele se afastou de Deus. E sabe qual foi a consequência dele? Muitos pecam por não conhecer as Sagradas Escrituras. Mas lá em Gênesis 3, quando é a queda do homem, deu uma lida. E a Bíblia diz que quando Adão e Eva, eles pecam, eles são o quê? Expulsos da onde? Do jardim, do paraíso. E o interessante é que, eu já falei sobre isso, mas vou falar porque tem gente aqui ouvindo pela primeira vez, talvez na plataforma também, mas tanto Adão como Eva, eles não perderam a eternidade. Não, eles continuaram sendo eternos. Renato, quando eles pecaram, eles não perderam a eternidade, Renato. É tanto que o texto diz, Deus diz assim, coloque um anjo na porta do jardim do Éden, para que eles não tomem da água da vida e vivam eternamente com o pecado. Porque a desobediência levaria a uma consequência, a se afastar da água da vida. E essa água da vida é que dá a eternidade para um ser humano. Adão e Eva,
No começo talvez não sentiram, mas quando vieram o peso dos anos passando, com seus 800 e 900 anos, velhinho, eu imagino lá velhinho, e passando, você imaginou, o cara viver 800, 900 anos, e toda vez que passava em frente ao Jardim do Éden, tinha 2 anjos lá. Tinha 2 anjos lá. E eles não podiam entrar. Eu imagino que eles morreram na porta da entrada, até clamando: deixa eu entrar, deixa eu entrar. O salário do pecado é a morte. Vocês precisam morrer. Naquela época, meus amados, o nosso Salvador não estava lá. E eles morreram. E perderam a sua salvação. Por causa de uma desobediência. A sua decadência espiritual foi o ato da desobediência. Jonas desobedeceu e fugiu. Terceiro ponto. Não vou me tardar por conta do nosso Santa Ceia. Jonas começa a dormir um profundo sono espiritual. Primeiro ele foge, existe uma decadência e agora um sono profundo. Jonas capítulo 1, versículo 5. E os marinheiros ficaram com medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus, com D minúsculo. Lançaram a carga ao mar para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, deitava e dormia profundamente. Interessante que quando ele desce, Jonas, ele vai dormir. Sabe por quê? Uma pessoa quando está no estado de depressivo ou depressão, ele só quer ficar em casa. Não é isso, Solange? Só quer ficar em casa, só quer dormir. Não quer comer, quer se isolar. Jonas, ele viveu esse processo. Se fosse na época de hoje, dizia assim, rapaz, Jonas está com depressão. Ele fugiu, ele se escondeu. Ele só queria uma coisa, eu quero dormir para passar logo isso. Eu quero chegar a Tarsis, o mais depressa possível. O barco estava se partindo quase ao meio. Eu digo a você, se os homens não jogam Jonas, aquele barco ia afundar, com todo mundo ali dentro. Sabe por quê? Porque quando Deus quer te buscar, presta atenção, Ele vai lá no fundo do mar e te arrasta dentro da boca de um peixe, porque Ele é o teu filho amado. Ele te ama do jeito que você é e Ele quer te salvar. Então entenda a verdade. Eu peguei uma frase que diz assim: quando o homem não tem mais em quem jogar a própria culpa, preste atenção, olha essa frase, anota aí. Quando um homem não tem mais em quem jogar a própria culpa, ele diz assim: é a vontade de Deus. É ou não é? Não, é a vontade de Deus. Não tem a vontade de Deus, não. A vontade de Deus, ela é o quê? 3 coisas. O que é que ela é? Boa, perfeita e agradável. Se você não está vivendo uma vida boa, uma vida perfeita diante do Senhor, e agradável aos olhos do Senhor, não é a vontade de Deus. É muito fácil jogar a culpa para quem? Olha o que a frase diz. Quando eu não consigo achar mais ninguém para jogar a própria culpa, eu jogo para Deus. Foi o que Adão fez. O que é que ele disse para Deus? Foi a mulher
que tu me deste. Ninguém quer assumir a culpa da responsabilidade do erro. Jonas do mesmo jeito. Ele foge da responsabilidade. E vou dizer outra frase. Não confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. Nem tudo o que acontece é da vontade de Deus, mas acontece porque Deus permite. Quer fugir? Eu vou permitir. Quer comprar o bilhete? Eu vou deixar. Quer entrar no barco? Sem problema. Quer ir lá para o fundo do barco? Ótimo. Quer dormir? Pode dormir. Mas não vai se afastar de mim. Aleluia. Deus está contigo. E Deus te chama para uma responsabilidade. Está no centro da sua vontade. Porque Deus cuida de você. Por isso, eu e você precisamos entender que permissão de Deus não é a mesma coisa de vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você esteja no centro da vontade dEle. Sabe qual é a permissão dEle? É onde você se encontra hoje. Mas mesmo assim, a vontade de Deus é te resgatar. Por isso, sai de onde você está. Seja do fundo do barco, seja de dentro do peixe, seja de onde for, na profundidade que você esteja. Levante, porque Deus te ama e Deus quer te salvar. E te trazer para a vontade, o centro da sua vontade, que sempre será boa, sempre será perfeita e sempre será agradável na sua vida. E que Jesus nos abençoe. Feche seus olhos nesse instante. Já queria pedir, Danilo e Helena, por favor, puxa a pena aqui para cá. Feche seus olhos, por favor. Fecha a luz. E vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, não veja movimentação, não veja nada. Apenas feche seus olhos. O Espírito de Deus está aqui, nesse lugar. E Ele quer te trazer a certeza das coisas. Por isso, é imprescindível que eu e você possamos esquecer do amor de Deus. Um amor incondicional. Um amor que nos constrange. Um amor que nos faz entender que Deus vai nos buscar na profundeza de qualquer lugar para nos colocar no centro da sua vontade. Mas é necessário que eu e você possamos aceitar, a voltar. Se encontra hoje. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Jesus te ama. E tudo isso importa em dizer para você que Ele te ama. E que o amor dEle nos fez entender que Ele nos amou profundamente. E nos deu o melhor que Ele tinha. E a única coisa que Ele tinha. O seu Filho. Para morrer no meu e no seu lugar. Para levar sobre Ele o meu e o seu pecado. Aliás, o meu e o seu total pecado. E nos fez entender e compreender o quão maravilhoso é a graça de sermos salvos. E eu queria que você entendesse isso. Ele te amou. Ele te amou.
e deu a sua vida por mim e por você. Sabe para quê? Para que eu e você não pudéssemos receber a sua ira sobre as nossas vidas. Porque um dia Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer no meu e seu lugar. E não aceitarmos tal coisa como incomparável. E esse Jesus, ele não fez como Jonas. Fugiu. Lembra que quando ele estava próximo aí na cruz, quando ele estava no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E a palavra de Deus diz que naquele momento houve um grande silêncio. Jesus, como homem, também teve medo da morte. Também teve medo de ir sofrer pelos seus inimigos, pela humanidade cega, sem sede de Deus. Mas ele disse: Pai, eu vou até o fim. Aleluia, Senhor. Eu vou até o fim. E ele foi até a cruz, até dizer: tudo está consumado. Eu cumpri e eu venci o mundo. Amém? Amém, Senhor. Por isso vamos dar início a esse momento importante nas nossas vidas, de podermos celebrar a morte e ressurreição. E como disse Jesus, até que eu venha, porque Ele vai vir nos buscar. Ele vai vir te buscar. E é por isso que estamos aqui. Fique de pé e vamos ler a palavra de Deus. Acenda a luz, por favor. Que o apóstolo Paulo nos deixa registrado em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. E diz assim o texto da Sagrada Escritura: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou do cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue com vocês. Façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o versículo 25 nos traz essa ilusão. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Pode fechar a luz. Não pode deixar assim mesmo. Naquela noite, amados, quando o Senhor estava fazendo sua última refeição, ele disse:
Hoje eu me alegro porque será a minha última refeição com vocês. Mas não por ser a última refeição. É porque na próxima, vocês estarão comigo, aleluia. Na casa do meu Pai, na minha morada eterna. Jesus não viu o seu escape, não quis fugir como Jonas. Ele assumiu a responsabilidade e disse: eu vou morrer por vocês. Eu vou morrer o quê? Por vocês. Para que vocês tenham vida eterna e vida em abundância. Naquela noite o Senhor estava repetindo a tradicional ceia pascual, mas quando termina ele disse: hoje eu quero partir o pão para que vocês possam comer comigo. Comam comigo todos. Tome Solange, Quinho, para você, Renato, para todos nós, porque esse é o meu corpo que eu estou dando a vocês. Da mesma forma, ele ao colocar o vinho num cálice, e ali é uma aliança, porque na tradição judaica não tinha uma aliança de ouro, mas tinha uma aliança que representava um relacionamento. E era normal de um noivo ir na casa da noiva e colocar um vinho numa taça e entregar para ela beber. E ao ela beber, ela estava criando um relacionamento, uma aliança. Eu aceito. E por isso que a palavra de Deus diz que nós somos a noiva do Senhor. E eles bebam todos. Porque quando eu subir na cruz, quando na cruz eu estiver, o meu sangue será derramado por amor de vocês. E foi lá na cruz, onde a nossa história começa, e o cálice se transborda. Lembre, ele morreu por você. Ele morreu por mim. Lá na cruz, ele lembrou do meu nome. E os nossos nomes foram escritos no livro da vida com seu sangue. Aleluia, Senhor. E as nossas mãos estão manchadas com o sangue do Cordeiro. Por isso, bebamos do sangue que nos traz a aliança do Senhor e nos representa o momento de salvação por mim e por você. Cria uma canção enquanto nós distribuiremos os elementos da ceia. E eu queria convidar a todos que estão presentes aqui e a explicar que a nossa Santa Ceia, ela é uma ceia livre. Em algumas igrejas elas são feitas, chamada ceia semi-restrita, que é apenas para aqueles que são batizados, seja em qualquer igreja. Mas nós realizamos a ceia livre, que todos que estão aqui presentes, batizados ou não, possam ceiar e participar desse momento. Por isso, ao receber o corpo e o sangue do Senhor, se você quiser participar, você está livre. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade e possamos distribuir os elementos. Eu queria chamar a Lúcia Morena e chamar a Vitória, por favor. Recebam elementos da ceia.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta a igreja do Senhor. Rei dos Reis Adora o Senhor e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui um amor Canta a igreja. em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Canta a igreja. te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, foi na cruz que nos amou. Foi na cruz que tu deste o mais alto preço por cada um de nós. Foi na cruz que o Senhor escreveu os nossos nomes na eternidade para estar com o Pai. E é por isso, Senhor, que nós agradecemos. E é por isso que temos que relembrar a tua morte, a tua ressurreição, até que o Senhor venha. Porque eu sei que um dia o Senhor vai nos buscar e vai nos levar para casa, onde não tem choro, onde não tem dor, onde a morte não existirá. E somente lá, para toda a eternidade, vamos estar com o Senhor. Por isso, nesse momento, ao comermos do pão e bebermos do vinho, nós relembramos a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Comamos e bebamos em nome de Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu não amaste primeiro. Obrigado, Senhor, porque esse amor que nos constrange, esse amor incondicional, incomparável,
mais real, nos traz a certeza que nós somos amados. Não esquecido como Jonas, mas achado pelo Senhor. Não perdido como um Adão, que morreu e perdeu sua eternidade com Deus. Mas como todos aqueles na qual confessaram o teu nome, como único e suficiente, Senhor. Por isso, Deus, obrigado pelo teu amor, pelo envio do teu Filho, pelo nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Continuemos a cantar para recolher os cálices. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver Toda a igreja. Casa de Deus, onde flui o amor. Uma tremenda salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem, amados. Pode sentar. Queria chamar aqui Belo. Quem mais está? Quem fez aniversário essa semana? Belo. Maurícia. Adriana, por favor. Vamos receber aqui. Hoje Lu não pôde vir. Como nós fizemos para a nossa igreja, né, um desafio de podermos presentear todos aniversariantes desse ano. Nós vamos estar... Segura aqui, Belo. Belo, por favor. Abra aí para o povo ver se realmente é isso mesmo. Vai que é um fake, né? Aí o cara já está em pecado. Amém. Muita alegria e satisfação, olha aí. Quando vocês... Todos estão recebendo esse ano, né? Para que a gente possa retribuir. Aninha, pega... Não, pega outra aí, por favor. Tem outra aí? Por favor. Vamos orar por eles. Fique em pé, por favor. E agradecer a Deus. Hoje Lu não pôde vir, mas nós vamos retribuir. Volta aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Belo, de Maurícia, de Adriana, de Lu, o Zinete, ó Deus, que completaram mais um ano de vida. Pelos livramentos, pelos cuidados do Senhor, pelo proteger do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, porque não é agradecer por mais um ano que se completa, mas é saber que o ano que se passou, o Senhor cuidou precisamente de cada um de nós. E por isso, a alegria de saber que os anos se passam e o Senhor vai nos cuidando, nos guardando. E essa gratidão. Obrigado por cada um. Realize o sonho, Deus, conforme a tua vontade na vida deles. E que eles possam sonhar os teus sonhos. E que eles possam viver os teus sonhos na vida dele. Tudo isso para a glória de Deus. E a igreja diz: amém. Diga assim, Belo, Maurícia, Adriana, Deus abençoe vocês. Amém.
Pode ir, amados. Uma salva de palmas, isso. Vem cá, Renato. Amém, amados. Eu queria só terminar hoje, agradecendo a Deus, pela vida de Renato, grande amigo meu de longas datas, e dizer, né, ficamos aqui sexta-feira até 11 horas, podendo fazer ensaio. Para mim, hein? A gente terminou aqui de 11 e pouco, mas nós chegamos, eu, Danilo e Renato, chegamos 2 horas da manhã em casa. A gente saiu para conversar, quando a gente sai é bom demais. E aí foi muito bom. E eu quero agradecer a Renato, porque ele é que fez essa produção aqui. Ele que fez, nos presenteou, através de Deus, né, com o culto de Natal, com a paixão de Cristo, que ficou marcado aqui, onde você vai, em Nova Mangabeira.